O tema dessa noite está baseado numa palavra que eu li e ouvi essa semana. Apesar de nem ser assim muito simpático ao estilo do ministério de um determinado pastor americano chamado Joel Osteen, mas a palavra que eu li, que eu vi ele colocando, me abençoou muito. E eu falei, não, eu preciso compartilhar isso com a igreja nessa noite também, porque aquilo que nos abençoa, aquilo que é de Deus, a gente tem que passar adiante. A gente passa tanta coisa ruim adiante, e a gente precisa passar as coisas boas que Deus traz para nós. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que tem como foco essa expressão que eu vou dizer a você agora, que o grande Deus, ele espera orações grandiosas. Nós precisamos aprender a fazer orações do tamanho de Deus. Nós cantamos aqui nessa noite como Deus é grande, como Deus é tremendo, como Deus nos ama, como Deus realiza coisas extraordinárias. Nós temos testemunhado isso. Melhora só um pouquinho o meu retorno. Hoje de manhã nós demos o testemunho aqui, porque a irmã era um pouco tímida, ela permitiu que a gente falasse. Algumas semanas atrás ela foi ao médico, e o médico disse que ela estava com o ovário 3 vezes maior do que o normal, por causa da presença de quistos, cistos, e ela precisaria fazer um tratamento, talvez uma cirurgia, porque esse tipo de problema é complicado. Um ovário ampliado, dilatado. Minha esposa já teve isso também, experimentou essa bênção de Deus, como a irmã experimentou, os irmãos lembram disso. E o médico falou, vamos procurar o tratamento. E durante o congresso das mães, das mulheres, uma mulher segundo o coração de Deus, ela recebeu uma oração, recebeu uma palavra, e Deus disse a ela, através da irmã, que aquela tarde, ou aquele dia, ela estava recebendo um milagre. E nessa semana ela voltou ao médico e não tem mais nada no seu ovário. Deus limpou o ovário da nossa irmã e o ovário da nossa irmã está curado. A irmã está aqui, levanta só essa irmãzinha aqui, irmãos. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus, que esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que faz milagres, que opera maravilhas. E a palavra de Deus mostra para nós que Deus honrou, a gente vai lendo isso na Bíblia, homens e mulheres de Deus que tiveram a coragem e a fé de fazer orações grandiosas, orações do tamanho de Deus, orações que honrem a Deus, homens e mulheres que foram movidos pela fé na pessoa, na palavra, no caráter de Deus, e por causa disso, eles foram capazes de fazer grandes orações, como a gente está falando nessa noite, orações do tamanho de Deus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, nós encontramos uma palavra de Jesus que nos encoraja a orar. Capítulo 11, a partir do versículo 5. Jesus, ele falou muito por parábolas, vocês sabem disso, e parábolas eram aquelas histórias que contavam com coisas do dia a dia, mas a partir daquela história havia ali princípios espirituais sendo expostos. E a partir desse princípio espiritual a gente aprende que Deus espera que você e eu tenhamos um relacionamento com Ele, uma comunhão com Ele, uma visão dEle tão grande que as nossas orações possam ser do tamanho dEle. Capítulo 11, a partir do verso 5, diz assim a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Então lhes disse, suponhamos que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate a porta será aberta.
Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Que coisa tremenda, irmãos. Todos nós aqui já lemos e já ouvimos esse texto, talvez uma dezena de vezes ou mais. E Jesus está falando exatamente disso, de oração, de pedir, de buscar a Deus. Ele conta aqui a história de um homem que foi procurar um amigo de madrugada, e aquele amigo disse que não ia poder fazer nada, que ele estava sendo importunando, incomodando. Mas aí Jesus, mas mesmo assim com o coração ruim, com a disposição negativa, com má vontade, ele, por causa da importunação, da insistência, ele se levantaria e iria ali acudir o pedido daquele vizinho, daquele amigo. Mas aí Deus diz, olha, se nós que temos as limitações impostas pelo pecado na nossa vida, somos capazes de, mesmo com má vontade, fazer alguma coisa de bom por outro, quanto mais o Pai Celestial de vocês, que é perfeito, que como nós acabamos de cantar, declarar nessa noite, que Ele nos ama. Você disse aqui várias vezes nessa noite, Deus me ama. Esse Deus que te ama, Ele não tem má vontade contra você. Meus irmãos, quando a gente faz orações do tamanho de Deus, nós vamos aprender sobre as grandezas de Deus, nós vamos ver as grandezas de Deus. Mas nós precisamos aprender a fazer essas orações. Precisamos aprender esse princípio que Jesus coloca aqui em Lucas capítulo 11. Porque ele diz assim, ó, se você pedir, você vai receber. Se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, a porta vai ser aberta. Porque se um pai humano, se o filho pedir um peixe, ele não vai dar uma cobra. Se um filho humano lhe pedir um ovo, o pai não vai dar um escorpião. Se vocês, quando ele diz, se vocês, apesar de serem maus, ele está dizendo, apesar de serem pecadores, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o perfeito, amoroso, poderoso, soberano, maravilhoso Pai Celestial que está nos céus, dará maravilhosas bênçãos, como o próprio Espírito Santo a quem o pedir. Meus irmãos, uma pergunta surge aqui no início dessa palavra. Por que, apesar de servirmos a um Deus onipotente, o que é o Deus onipotente? O que significa essa palavra onipotente? É aquele que tem todo o poder. Então, porque apesar de servirmos a um Deus onipotente, que não conhece limite, um Deus que é capaz do impossível, mesmo assim, nossas orações são, na maioria das vezes, padronizadas pelo nosso tamanho e não pelo tamanho de Deus. Se nós pararmos para fazer uma análise das nossas orações, nós vamos ver que as nossas orações, na maioria das vezes, elas não são do tamanho de Deus. Elas são pequenas, são limitadas, são reduzidas. E por que isso acontece? A gente fala de um Deus grande, de um Deus todo-poderoso. Eu me lembro de uma história que eu ouvi em Minas Gerais, numa vez que eu fui pregar naquela região, perto de Aimorés, uma igreja que fica num distrito de Aimorés, perto de uma fazenda, um lugar bem interiorano, e ali me contaram essa história, que houve uma época é uma história que a gente já ouviu, talvez, de outros lugares, porque eu acho que isso já se repetiu em outros lugares, mas houve uma seca naquela região, uma seca muito forte, e ali é uma área rural, principalmente uma área rural precisa de muita água, e o povo daquela igreja, era a igreja chamada Casa de Oração, e nós estávamos no retiro de carnaval ali, foi ali que eu ouvi essa história. E ali eles contando que eles resolveram fazer um tempo de oração. Todos os dias eles iam para a igreja orar para pedir chuva a Deus. Para pedir chuva. E durante 15 dias eles estavam orando. E no final daqueles 15 dias, alguém naquela reunião de oração chegou com um guarda-chuva. Eu não lembro mais se era uma senhora ou se era uma adolescente, chegou com um guarda-chuva. E alguém até escarneceu dela, mas o céu está azul, branco, não tem nenhuma pontinha de nuvem, você está aí, o dia todo foi calor e você veio agora à noite com esse guarda-chuva? Irmãos, a resposta dela os irmãos já sabem. Se nós estamos orando a Deus para que chova, hoje eu vim preparado.
preparada. Irmãos, naquela noite, o céu fechou, veio uma tempestade, a chuva voltou, e os irmãos ficaram esperando a chuva passar na igreja, e aquela pessoa abriu o guarda-chuva dela e foi embora para casa. Foi a única que creu naquele dia, de que Deus, o Deus grande, ela fez uma oração do tamanho de Deus. Deus vai fazer chover, e eu vou levar o meu guarda-chuva, porque eu não quero me molhar quando essa chuva que Deus mandar chegar. Mas quantas vezes nós fazemos assim de verdade? Nós oramos com essa convicção do tamanho de Deus, de que o nosso grande Deus vai fazer grandes coisas, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Pelo menos por 3 razões. Primeiro, irmãos, a gente não consegue fazer a oração do tamanho de Deus porque a gente pensa que nós não somos suficientemente bons para Deus nos atender. Quando você é uma pessoa, e eu estou falando aqui a partir do princípio de que você seja uma pessoa que já tem uma experiência com Deus, um cristão, um crente debaixo de acusação, não tem fé para orar por coisas grandes. Uma pessoa que se sente indigna diante de Deus, ele não vai ter coragem de fazer orações grandes. E essa é a razão, irmãos, porque existem entre nós muitos tímidos, muitas pessoas tímidas, inseguras nas suas orações, porque elas têm uma visão errada de si mesmas. Elas, quando olham para si mesmas, elas têm uma visão errada. E a partir dessa visão errada, elas não conseguem fazer orações ousadas. Elas não conseguem ter grandes expectativas. Elas não conseguem acreditar que Deus pode fazer algo grande na vida delas. Salomão, no capítulo 23 de Provérbios, ele diz assim: porque como imagina em sua alma, assim o homem é. Então a maneira como você se enxerga, a maneira como você se vê, a maneira como você se autoavalia, vai determinar em muitos momentos a maneira como você ora. Então, na medida em que você se sente um verme, um homem caído, uma pessoa totalmente indigna, uma pessoa que Deus está de costas para você, uma pessoa que não merece o olhar de Deus, uma pessoa que está totalmente alienada de Deus, longe de Deus, como você vai ter coragem de pedir, de clamar e principalmente de fazer uma oração do tamanho de Deus? A forma como eu me vejo, a forma como eu acho que eu sou, vai me determinar o tipo de oração que eu vou fazer a Deus. Mas meus irmãos, amigos, quando a gente aprende a se ver como Deus realmente nos vê, quando eu entendo a revelação da graça de Deus sobre a minha vida, essa graça de Deus vai gerando uma convicção. Isso é maravilhoso. Quantas pessoas que antes de conhecer a Cristo, que estavam aí pelo mundo, viviam uma vida errada, uma vida torta, longe da comunhão de Deus, longe do relacionamento de comunhão, de proximidade com o Senhor, viviam uma vida totalmente alienada, totalmente distante, afastada de Deus. Mas de repente essa pessoa ouve o Evangelho, essa pessoa é tocada pela graça de Deus, ela é convertida, a vida dela é transformada, e essa pessoa que nem conhecia Deus, que nem sabia fazer uma oração, ela agora começa a fazer orações ousadas. Ela começa agora a fazer orações do tamanho de Deus. Ela começa a ver os milagres de Deus na vida dela, ela começa a ver Deus mudar a família dela, ela começa a ver Deus fazer uma obra no trabalho dela. Começa a ver Deus restaurar o casamento, restaurar os filhos, restaurar coisas que ela pensava que já tinha perdido, porque antes ela não conhecia Deus, agora ela conhece a Deus, e nessa fé que ela descobriu pela graça de Deus, ela começa a viver com coragem e com ousadia. Irmãos, é assim que Deus quer que você e eu vivamos, com essa atitude de coragem e ousadia. Porque agora, como cristão, como nascido de novo, como servo e serva de Deus, você já não aceita mais viver debaixo da acusação do inimigo. O inimigo o tempo inteiro ele quer acusar você, ele quer dizer para você que você não pode falar com Deus, ele quer dizer o contrário do que nós cantamos nessa noite. Enquanto nós cantamos, Deus me ama, Satanás diz, Deus não olha para você. Enquanto a gente canta, Deus, eu sou alvo do amor de Deus, Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, Satanás diz, Deus não está nem aí para você, Deus está de olhos fechados para você, Deus não te enxerga, Deus não sabe que você existe. Essa é a mentira do diabo, para que você se sinta oprimido, caído, amarrado, escravizado. E por causa disso, isso infelizmente acontece até com muitos crentes. Você conheceu a Cristo,
Você ouviu o Evangelho, você foi salvo pelo sangue de Cristo, a graça de Deus foi revelada a você, mas em algum momento da sua caminhada cristã, você começou a aceitar essas mentiras. Você começou a aceitar essa ideia errada de que Deus não pode, não tem tempo para você, de que você é uma pessoa totalmente imprópria, que você é totalmente incapaz de ser alguém atendido por Deus. Mas, meus irmãos, você precisa resgatar a ideia de como Deus vê você. Tito 3, capítulo 3 diz assim, a partir do versículo 4, preste atenção nessa leitura. Mas, quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Meus amados, Deus está dizendo aqui que aquele que conhece a Cristo, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que coloca a sua fé em Jesus, ele é regenerado, ele é renovado pelo Espírito Santo, sobre ele é derramado abundantemente a graça de Deus. A Bíblia está dizendo aqui que você, a partir do momento que conhece a Cristo, você é feito herdeiro de Deus. Então, olhe bem, se Deus te fez herdeiro, se Deus te justificou, se Deus está dizendo aqui, tu és meu, o que é que a Bíblia está dizendo para nós? Então, se isso é verdade, eu sou agradável a Ele, sou aceitável a Ele, sou bem-vindo a Ele, sou aprovado a Ele, e por causa disso, eu posso fazer orações do tamanho dEle. Você pode fazer orações do tamanho de Deus, sabe por quê? Porque sobre você está a justiça de Deus. Você pode se ajoelhar no seu quarto e clamar por coisas sobrenaturais, por coisas extraordinárias, por coisas grandes. Hoje de manhã nós oramos para Deus nos dar esse lugar. Irmão, nós precisamos orar, cada oração nossa nós precisamos pedir isso a Deus. Isso é uma oração do tamanho de Deus. Alguém tem dinheiro para pagar isso aqui para nos dar? E se tivéssemos dinheiro, será que os responsáveis disso aqui estão querendo vender? Mas do tamanho de Deus, a oração do tamanho de Deus pode nos dar isso aqui, irmãos. Sem dinheiro. Eu estava ouvindo uma história de uma igreja que estava construiu o seu templo, só que quando eles foram buscar o habite para começar a funcionar, a prefeitura disse, não, houve um erro aí e o estacionamento de vocês não existe. Não pode, a igreja não vai poder funcionar, porque não tem o estacionamento do tamanho que a lei daquele país exigia. E aí o pastor disse, irmãos, vamos orar. E a igreja começou a orar a Deus. E atrás da igreja tinha um morro que pertencia à igreja. E naquela semana que a igreja estava orando, clamando a Deus pela liberação daquele documento, para inaugurar o templo novo, o pastor recebeu uma ligação. Olha, aqui é de uma imobiliária, de uma construtora, nós estamos com um projeto para construir um shopping center perto da onde está o templo da sua igreja, e nós vamos precisar de uma área que vocês têm atrás, uma parte daquela área, e nós estamos dispostos a fazer a terraplanagem daquele morro e ficar com uma parte e a outra parte ficaria para vocês. E aí eles fizeram de graça, eles receberam de graça a obra, e ali foi feito o estacionamento e a igreja pôde se reunir onde ela construiu, irmãos. A Bíblia não diz que Deus move montanhas? A Bíblia não diz como. Mas o Senhor move montanhas. Quando o Senhor Jesus disse, olha, se você tiver fé, se você confiar em mim, você orar, as montanhas poderão se mover. Irmãos, Jesus está falando de montanhas na perspectiva de algo impossível para você. Orações do tamanho de Deus. Deus é o Senhor das montanhas, então Ele pode pegar uma montanha, tirar daqui e botar lá no mar, tirar do mar e botar lá, porque Ele é grande, Ele é poderoso, irmãos. Nesse ponto eu estou dizendo, por que nós não conseguimos fazer essas orações?
porque nós não nos achamos suficientemente bons. Mas a palavra de Deus está dizendo para nós que nós agora, quando Deus olha para um crente, para alguém que se arrependeu e está em aliança com Deus, Ele não vê você mais como alguém indigno, Ele vê você debaixo do sangue de Jesus, Ele vê você justificado, regenerado, o Senhor olha favoravelmente para você. Você agora não é um devedor tentando abater a sua dívida com Deus, toda a sua dívida foi paga. E o Senhor olha para você e diz, aquele ali eu posso ouvir, aquele ali eu posso atender, na vida daquele ali eu posso fazer um milagre, porque ele é meu servo, ele é minha serva, ele é meu filho, ela é minha filha. Eu estou de olho nele, ele é menina dos meus olhos, ele é alvo do meu amor, ele é alvo do meu cuidado. Irmãos, você não precisa esperar que Deus use alguém profeticamente para chegar no seu ouvido e dizer isso. A Bíblia já está dizendo isso para nós, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros. O que é um herdeiro? É aquele que tem direito a algo que o Pai tem para você, meu irmão. Você é herdeiro de Cristo, você é herdeiro de Deus, e Deus espera que eu e você façamos orações do tamanho de Deus. Amém? Segundo lugar, não fazemos orações do tamanho de Deus, sabe por quê, irmãos? A primeira crise é com a gente, a segunda crise é com Deus. A gente não faz orações do tamanho de Deus porque a gente pensa que Deus não é suficientemente bom. Os cristãos têm dois problemas de visão. O primeiro eu já falei, que é uma visão distorcida de si mesmo diante de Deus. É aquela pessoa que se vê da maneira como eu já descrevi. Mas o segundo problema diz respeito, e é tão grave como o primeiro, a maneira como a gente enxerga Deus. Quando você compreende Deus, biblicamente, você vai entender que Deus, Ele está favorável a você. Quando você compreende que em Deus há uma predisposição em nos responder. Meus irmãos, Deus, Ele não está ali. Na parábola que lemos, Jesus fala de um homem que estava deitado com seus filhos, coberto, e quando seu amigo bate na porta, ele diz, eu não vou atender. Eu acho que nunca ninguém fez isso aqui, alguém bater na porta e você gritar lá de dentro. Eu não vou atender. Mas foi isso que esse amigo na parábola fez. Olha, não me perturbe, já é tarde. Você vem me pedir alguma coisa agora, por favor. Eu já estou deitado. E ele estava deitado com os filhos. Então, quando ele saísse da cama, ele ia ter que fazer um movimento, talvez acordar as crianças. Ainda tinha esses incômodos. O que é que Jesus estava falando aqui, em todo esse contexto? Que na natureza humana não existe uma predisposição positiva para abençoar, para servir, para estar disposto para o bem. Essa não é a nossa natureza normal, mas a natureza de Deus é diferente. A natureza de Deus é para abençoar, para servir, para derramar graça, para estender a mão. Não era assim que Jesus fazia? Quando Jesus andava pelas ruas lá de Jerusalém, pelas ruas da Galiléia, da Judéia, Jesus caminhava e aquelas pessoas chegavam, Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus fazia o quê? Jesus não dizia assim, meus seguranças, afaste esses imundos perto de mim, afaste esse aqui que está sujo, tira aquele fedorento daqui, tira aquele leproso, tira aquela prostituta daqui. Jesus não dizia isso. Jesus estendia a mão e dizia, vem cá, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver, Jesus, então seja feito conforme a vossa fé. E você, Jesus, eu quero ser purificado, então seja purificado. E essa mulher, ela é pecadora. Filha, vá em paz, os teus pecados são perdoados. E assim Jesus ia derramando graça sobre a vida daquelas pessoas. Jesus é Deus, irmãos. E quando Jesus está fazendo aquilo ali, Ele está mostrando como Deus é para nós. Ele é predisposto. Ele está numa atitude positiva, proativa, favoravelmente, amorosamente à nossa direção. Então, quando eu olho para Deus, quando eu vou buscar a face de Deus, quando eu vou orar a Deus, eu entendo que Deus, Ele é esse Deus bom, que está predisposto para me abençoar. Eu vou orar com muito mais ousadia, eu vou poder fazer orações do tamanho de Deus. Porque eu não estou falando com um Deus que está escondido, que está na cama deitado lá com outros deuses. Não, é um Deus vivo que está com os braços abertos, com o coração disposto, com a mão estendida, com o coração aberto para me abençoar, para te abençoar. A Bíblia fala lá no Velho Testamento de um momento em que Deus aparece num sonho a Salomão. E Deus diz a Salomão, Salomão, naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. Olha que coisa tremenda.
Salomão, me peça, o que você precisa? Eu vou te dar. O Deus de Salomão, irmãos, é o nosso Deus. É o Deus desta igreja, é o Deus que quer estar na sua casa, na sua vida. Jesus, encontrando com aquela mulher samaritana, aquele diálogo ali transcorrendo, há um momento que Jesus diz assim, Jesus responde a ela, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Jesus está dizendo para ela, olha mulher, se você soubesse quem eu sou, você abriria o coração agora e você pediria algo sobrenatural e eu estaria aqui pronto para dar a você. Nós às vezes somos como essa mulher samaritana. Cantamos de Deus, falamos de Deus, mas como chegamos perto de Deus, ao invés de pedir um manancial de água viva, ficamos querendo viver de pequenas gotas. Ah, Deus, se o Senhor tiver misericórdia, derrama uma gotinha sobre a minha cabeça, derrama uma gotinha aqui na pontinha da minha língua. Parecemos até aquele homem que estava lá no inferno, pedindo que uma gotinha de água fosse colocada na ponta da sua língua. Não, irmãos, nós, se somos servos de Deus, se você é serva do Senhor, se você tem uma aliança com Deus, você está a caminho do céu. E nessa caminhada, Deus já vai preparando um caminho de bênçãos. Há muitas lutas, há muitas batalhas, há muitas tribulações, mas é por isso que nós temos que aprender a fazer orações do tamanho de Deus. Deus é bom, Deus é poderoso, Deus é positivo para você, meu querido. Há uma ilustração que eu li e ouvi, que eu achei, me chamou muita atenção no contexto dessa palavra, irmãos. É que muitas vezes, e eu quero dar com essa ilustração um exemplo do que eu quero dizer com uma oração do tamanho de Deus. Normalmente, quando nós temos na nossa igreja o ministério das mães de oração, e aí de repente você é mãe, você tem um filho que tem problemas, que está fora da igreja, fora da comunhão, de repente esse filho está envolvido com coisas erradas, com droga, com mais amizades, e aí você ora, Deus salva meu filho, Deus tira meu filho desse caminho, traz o meu filho para a tua presença. Essa é uma oração maravilhosa, mas uma oração do tamanho de Deus seria ainda mais ousada. E o pastor Joel Osteen, ele conta uma história de uma mãe que ela tinha um menino de 12 anos, quando ele tinha 12 anos, aquele menino entrou numa gangue, aquelas gangues de adolescentes, e ali ele começou a se tornar um menino violento, rebelde, começou a usar droga, com 17 anos ele já estava viciado em heroína, e heroína é uma droga que dificilmente as pessoas conseguem se libertar, mas aquela mãe, o tempo inteiro ela orava uma oração do tamanho de Deus, irmãos. Sabe como ela orava? Ela orava assim, Deus, eu peço não só que o Senhor salve meu filho, mas que o Senhor faça do meu filho um pastor. Que o Senhor trabalhe na vida do meu filho, ele faça a diferença, ele marque a geração dele, ele seja uma bênção, ele seja um homem de Deus, que ele se levante como um pregador da tua palavra. Livra meu filho e faz dele essa bênção nas tuas mãos. Essa é uma oração do tamanho de Deus. Ah, mas orar simplesmente pela salvação já não é bom? É. Glória a Deus, devemos orar sim. Mas se Deus é tão grande e nos ama tanto, por que não ir mais além? Deus salva meu filho. E as pessoas chegavam para aquela mãe e diziam, olha, o seu menino está lá, o seu menino assaltou, o seu menino está usando droga, o seu menino fez isso. E ela o tempo inteiro ela dizia, não, meu filho vai ser um homem de Deus. O meu filho vai ser um pastor, o meu filho vai ser um pregador, o meu filho vai fazer diferença na sociedade, ele vai ser uma bênção, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso. Meus irmãos, Deus trouxe um pastor lá do interior, pastor David Wilkerson, veio para Nova York. Lá ele começou um trabalho com exatamente esses membros de gangue. E esse menino foi alcançado pela palavra de Deus. Esse menino foi salvo. E esse menino depois se tornou exatamente aquilo que a mãe creu. Um pastor, um pregador da palavra de Deus, irmãos. Não só um liberto, não só um salvo, mas um homem que começou a fazer diferença, pregando. Hoje ele é pastor de uma igreja que alcança outros viciados em drogas. É assim, uma oração do tamanho de Deus, ela vai muito além, irmãos. Por isso, irmãos, especialmente as mães, não façam orações pequenas sobre os seus filhos. Não importa o que eles são ou o que eles estão fazendo hoje, agora mesmo, nesse momento. Faça orações ousadas, como essa mãe. Deus, eu estou pedindo que meu filho seja poderoso na terra.
Deus, que eles sejam fazedores de história, que eles deixem um legado de fé que será visto nas gerações que virão, que os meus filhos sejam bênçãos, que eles estabeleçam famílias, que a família dos meus filhos sejam bênçãos, até a volta de Jesus. Ah, Deus tem misericórdia. Às vezes a gente clama, clama, parece que nós estamos assim, jogando na loteria. Ah, eu vou jogar essa oração aqui, quem sabe essa oração pode acontecer. Ore com ousadia, ore com fé. Mas talvez você pense assim, mas pastor, o senhor está falando tanto de uma oração ousada, de uma oração do tamanho de Deus. E se eu orar e não acontecer? Mas aí eu pergunto a você, e se você orar e acontecer? E se você orar e acontecer? O que Jesus diz aqui? Você não tem porque não pede. Você não tem porque não pediu. A Bíblia está dizendo para nós aqui, irmãos, isso dentro do contexto da vontade de Deus. Nós estamos falando do contexto da vontade de Deus. Ele diz, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Irmãos, mas se não acontecer, mas e se acontecer, meu querido? E se você pedir e Deus fizer, você tem que pedir. Você tem que clamar. Você não pode aceitar simplesmente passivamente. Muitas vezes, irmãos, nós limitamos, entre aspas, limitamos Deus como se isso fosse possível. Mas na nossa perspectiva é assim que a gente vê. Por quê? Porque a gente começa a olhar para Deus com uma visão pequena de quem Ele é, como se Ele não pudesse fazer isso. Pensamos que Deus está longe, cuidando simplesmente do universo. Não, Deus está cuidando do universo. E eu não posso ficar incomodando Deus com esse pequeno problema da minha vida. Pensamos que só podemos orar no dia que aconteceu uma catástrofe. Ah, o dia que caiu o prédio, aí eu vou orar. O dia que chegar a notícia aqui que meu filho foi preso, aí eu vou orar por uma mudança radical. Não, irmãos. Deus, todo o tempo, Deus é bom. Deus é graça, é misericórdia, é poder, é grande, é onipotente. Então, faça orações do tamanho de Deus. Seja ousado. Peça algo grande a Deus. Nós tivemos aí o nosso seminário para as mulheres. A gente às vezes não gosta de fazer alvos exatamente por isso. Ah, não vou fazer alvo não, porque se eu não alcançar o alvo. Mas alvo é importante, irmãos. Sabe por quê? O alvo nos dá uma visão de mensurar aquilo que Deus fez. De repente você jogou, nós vamos alcançar 120 mulheres. Mas nós não alcançamos 120, alcançamos 80. Mas nós ficamos muito mais perto de 120. Chegamos muito mais perto. Nós podemos agora pensar o que nós podemos fazer para no próximo alcançar 300. Mas se não há alvo nenhum, se não há sonho nenhum, se não há visão nenhuma, o que der, deu, o que não deu, não deu. A gente não sabe em pensar, refletir naquilo que aconteceu. Irmãos, ouse fazer orações do tamanho de Deus, porque você está justificado em Cristo se você já é de Jesus. Se você tem uma aliança com Deus, Deus já te justificou, já te colocou numa posição favorável para você clamar a Ele. Faça orações do tamanho de Deus, porque Deus é um Deus que ama, que está com o coração aberto para fazer grandes coisas a favor dos seus filhos. Terceira razão e última, porque a gente não faz orações do tamanho de Deus, é porque nós não ousamos pedir grandes coisas. Irmãos, como eu falei no início dessa palavra, em toda a Bíblia nós vamos encontrar esse princípio. Homens e mulheres de Deus fazendo orações ousadas. É incrível isso, irmão. Se você parar para pensar, parece que nós estamos falando de outra vida. A Bíblia diz que Elias orou para não chover por 3 anos e meio. O que aconteceu? Não choveu. Aí quando chega lá no Novo Testamento, a Bíblia diz assim, Elias era um homem igual a você. E ele orou uma oração do tamanho de Deus e Deus atendeu. É isso que a Bíblia está dizendo. E Elias era um homem... Por que a Bíblia fala isso? Porque a Bíblia está dizendo, Elias não era um ET. Elias não era um super crente. Elias não era um ser de outro planeta. Elias era um homem que tinha fome, que tinha sede, que tinha suas crises, que tinha suas batalhas, mas Elias ousou fazer uma oração do meu tamanho, do tamanho de Deus,
E eu atendi aquela oração. Quando ele diz, Elias era um homem igual a nós, está dizendo, você também pode fazer essas orações. Quem sabe você pode entrar para a história como alguém. Daqui a 20 anos alguém vai lembrar na sua igreja, ou na outra igreja, eu conheci um irmão que um dia fez uma oração assim, do tamanho de Deus, e Deus atendeu aquela oração. Eu fui testemunha daquela bênção, e hoje eu passo esse testemunho para diante, para glorificar a Deus e honrar a memória daquele irmão. Elias orou, e não choveu por 3 anos e meio. E quando chegou a época de orar para chover, Elias orou, e a chuva veio, irmãos. A Bíblia fala de Josué orando, pedindo que tivesse mais luz do dia, porque o povo de Israel estava no meio de uma batalha, e eles precisavam de mais luz para terminar de vencer aquela batalha. A Bíblia diz que o sol parou, Deus parou o sol. Uma oração do tamanho de Deus, irmãos. A Bíblia fala que Paulo estava junto com Silas naquela cadeia, e começaram a orar e a louvar a Deus. O que aconteceu naquela cadeia? Um terremoto libertador foi mandado por Deus para aquele lugar. Uma oração do tamanho de Deus. A Bíblia fala que a igreja orou intensamente por Pedro. Pedro estava na véspera da sua morte, mas naquela noite Deus mandou um anjo lá naquela cadeia. Pedro ficou invisível, ninguém viu Pedro passar. E quando terminaram de orar, Pedro estava na porta batendo, pedindo para entrar. Pedro foi liberto da morte. Orações do tamanho de Deus, irmãos. Nasce de uma vida de comunhão com Deus. Talvez aí esteja a nossa grande falha. O nível de comunhão com Deus que nós temos. O nível de relacionamento que você tem com Deus. Talvez aí esteja a fraqueza, a rachadura que tem nos impedido de sermos mais ousados, de fazermos orações do tamanho de Deus. Esses personagens bíblicos, e tantos que vivem ainda no nosso tempo e ao longo da história da igreja, tem um denominador comum. Eles pediram por aquilo que era inimaginável. Imagine alguém orar, Senhor, que 3 anos e meio não chova. Senhor, que o sol pare agora. Que aquela cadeia caia, que aquele servo seja liberto. São orações ousadas, inimagináveis. Uma pergunta que eu faço a você nessa noite. Qual foi a última vez que você pediu a Deus para fazer algo impossível, algo fora do normal? Não por causa, eu vou fazer, mas algo que você realmente precisava, algo fora do normal que Deus fizesse. Uma razão, irmãos, pela qual nós não vemos Deus fazer grandes coisas, é porque nós só pedimos por coisas pequenas. A maioria de nós ora pelo quê? Pela comida, por proteção, por sabedoria. Excelente, tudo isso é bom e precisamos orar por essas coisas. Mas nós precisamos aprender a não limitar o que Deus pode fazer. A ter uma santa expectativa em Deus. Porque Deus é muito maior do que muitas orações que nós temos feito, irmãos. Deus é grande. Deus é tremendo, irmãos. Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Olha bem, Deus é infinitamente capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Deus é tão amoroso que às vezes você faz uma oração pequena e Deus traz uma resposta do tamanho dele. Então, já que Deus faz isso, vamos começar a fazer orações do tamanho de Deus, irmãos. Vamos ter expectativas em Deus. O que você perde em ter expectativas em Deus? Nós não podemos, irmãos, perder essa oportunidade que Deus tem nos dado. A Bíblia diz aqui, em Tiago 4, versículo 2, olha. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Aqui está um problema. Nós estamos falando aqui de pedidos segundo a vontade de Deus. Tiago está dizendo, muitos de nós estamos lutando, nos degladiando, nos batendo na vida, e esquecemos o principal, de clamar a Deus orações do tamanho dele, irmãos. A Escritura diz em Provérbios 28, 20, o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Deus tem prazer em abençoar os seus fiéis. Você não tem prazer, você que é pai e mãe aqui, você não tem prazer em abençoar os seus filhos? Você não tem prazer em tentar dar o melhor? Se um filho pedir alguma coisa a você, você às vezes precisa daquilo, mas você chega e dá para o seu filho.
Não, não, meu filho, está aqui. Tá, não, eu preciso, mas a gente até diz que não precisa, né? Não, tá bom, toma aqui, pode levar. Você estava precisando daquilo, mas o filho pediu. Você vai, não, toma aqui, leva. Qualquer coisa. A minha filha mais velha, há um tempo atrás, ela estou precisando do computador, notebook. E eu falei, minha filha, agora não dá para comprar. Eu tinha o meu. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos trocar, você me dá o seu desktop aí, aquele de mesa, e levo o meu. Pronto, perdi o notebook. Mas amém, abençoei minha filha. Você está entendendo, irmãos? Todo mundo que é pai aqui faz assim. Quantas vezes eu chegava na casa do meu pai, eu levo uma camisa bonita. Poxa, pai, essa camisa é bonita, hein? Pode levar, meu filho. Pode levar, fica para você. Eu via que ele fazia aquilo que faz aqui. Até hoje, quando eu vou lá, acontece isso, né? Ele me dá com prazer. Está aqui, toma. A última vez que eu fui no Rio, tinha uma máquina fotográfica lá novinha, bonita, que ele tinha comprado. E nem sabia usar direito. Eu falei, puxa, pai, essa máquina aí parece que está com o meu nome nela. Aí, não, meu filho, pode levar, leva para você de presente. Aí trouxe aí a máquina que a gente tem usado aqui na igreja, nas nossas saídas. Essa máquina bonita, bacana. É, o Pai faz isso. Irmãos, nós estamos falando aqui do nosso Pai Celestial. O Pai que nos ama. O Pai que não tem defeito. O Pai que não tem mesquinharia. O Pai que tem um amor grandioso. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama, irmãos. Então, meu querido irmão, a palavra de Deus diz que o Senhor ele tem prazer em abençoar os seus servos, os seus fiéis. Então, não se acomode, não perca de vista essa visão de Deus. Não se contente com algo que Deus já tem falado para você e Ele não te deu. Ouse pedir. O que eu estou dizendo? Quando você ora, orações do tamanho de Deus, Deus vai aparecer de uma maneira grande na sua vida. Ele vai te dar aquilo que, não que você merece, porque você não merece nada, mas Ele vai dar aquilo que você precisa com grande abundância, porque é um Deus que te ama, irmãos. Meus irmãos, talvez a única razão pela qual isso não esteja acontecendo na vida de alguns de nós aqui é porque simplesmente nós não estamos pedindo. Jesus disse aqui no texto: pedi e dá-se-vos-á. A gente, às vezes, por causa de tudo isso que eu disse, a gente fica com medo de orar. Às vezes com medo até de não acontecer. Mas aposte em Deus, creia em Deus, acredite em Deus, porque Deus faz. Orações do tamanho de Deus, irmãos, trazem glória para Deus. Deus é glorificado quando ele vê um crente orando do tamanho. Eu ouvi um testemunho, irmãos. Eu digo a vocês, é um testemunho que a gente até duvida. Eu vi um testemunho uma vez de um pastor que era missionário num sertão brabo, longe da cidade. Ele era um pastor da Assembleia de Deus. E ele estava passando necessidade. Ele comprava comida assim naquelas. Não era igual a gente que vai no mercado. Ele comprava em farnel, né? Como é que é? Em fardo. Em fardo. Só que acabou. E ele recebia o dinheiro dele de tempos em tempos. A sede mandava alimento e o dinheiro para ele. E acabou. E ele não estava tendo como se comunicar com a sede para dizer: olha, eu estou passando dificuldade aqui, acabou a comida e tal. Aí, uma determinada manhã, chega lá uma Kombi da igreja, trazendo comida, trazendo os mantimentos, tudo que ele precisava. E ele deu glória a Deus, amém. Senhor, ouviu as orações e tal. Aí o pastor da sede, que veio trazer as coisas, chamou ele num canto lá, falou: pastor, tá aí, glória a Deus, Deus abençoou, Deus mandou as coisas. Mas eu queria pedir ao pastor, quando o pastor precisar de alguma coisa, o pastor mesmo liga. O pastor não pede seu menino. O pastor tinha um garotinho. Não pede seu menino para fazer isso, não, porque o pastor pede, liga, que a gente. O pastor é nosso missionário, tal. O pastor não. O pastor, não, mas eu não estou entendendo. Aí ficou aquilo assim meio. Aí quando ele foi conversar com o menino dele, aí ele lembrou. E aqueles dias que começou a passar dificuldade, o menino pegou fez como que um celular de madeira e disse: pai, eu vou ligar para a igreja lá. E a igreja vai mandar as coisas para nós. Eu vou orar, vou falar com o Papai do Céu e vou ligar para a igreja. E a igreja vai mandar o que a gente está precisando. Você crê que Deus pode fazer isso, irmãos? Isso é uma oração do tamanho de Deus. E Deus ouve crianças assim, irmãos.
Um coração de criança é o coração que a gente tem quando a gente confia em Jesus, quando a gente se quebranta diante de Jesus e a gente chega como um filho. Jesus, Pai, tem misericórdia de mim, o Senhor sabe da minha necessidade, o Senhor sabe das minhas lutas, e o Senhor é um Deus grande, e eu quero que o Senhor me ensine a fazer orações do teu tamanho, porque enquanto eu estou nessa terra, eu vivo pela fé, a fé no Filho de Deus. Viver, Jesus disse, vocês vão sobreviver pela fé, vocês vão viver pela fé. Deus faz, irmãos. Deus realiza. Peça, irmãos, pelos sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Peça por suas metas. Peça pelos desejos secretos que Deus tem colocado. Coisas que de repente só você e Deus sabem. Peça, busque por coisas que a sua mente considera impossível, mas que Deus tem apontado para você. A gente entra meio em crise. Mas será que Deus está me mostrando isso? Será que é para me orar por isso? Meu irmão, se Deus colocou no seu coração, o nosso Deus é o Deus do impossível. A Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? A Bíblia de Jesus disse, os impossíveis para os homens são os possíveis para Deus. Por que nós só oramos por aquilo que é possível? Se nós estamos orando ao Deus do impossível, percebe como nós desvirtuamos a própria palavra de Deus? Falamos de oração, mas não cremos. Orações do tamanho de Deus, irmãos, concluindo, elas brotam de um coração cheio de fé em Deus e na palavra de Deus. Mas isso é uma coisa para quem é servo, para quem é serva. Deus, Ele tem prazer em abençoar os seus servos e as suas servas. Você já é servo de Deus? Você já é serva do Senhor? Você já está em aliança com Deus? O que é uma aliança? Você já fez um pacto com Deus? A sua vida já foi entregue ao Senhor? Irmãos, eu vou falar uma coisa aqui. Às vezes a gente vai orar por uma pessoa, e muitas vezes eu tive que falar isso para a pessoa. Olha, fulano, eu vou orar por você, para Deus te abençoar. Não sou eu, pastor, que te abençoa. Eu vou ser instrumento de Deus, eu vou te abençoar como instrumento de Deus, mas quem derrama a bênção é Deus. Agora, quando você for abençoado, abençoada, você tem que fazer uma coisa, você tem que dar glória ao único Deus Todo-Poderoso. E se você não fizer isso, se você, eu estou aqui orando por você, mas se você daqui a pouco, você for ali a um qualquer um desses que ficam por aí fazendo orações, rezas, trabalhos, etc. Se você for ali e se prostrar diante de uma imagem, se você for ali atrás de um curador, se você for ali atrás de um feiticeiro, você vai estar pedindo que a bênção de Deus chegue na sua casa. Sabe por quê? Porque se Deus fizer, vai ser muito mais fácil, em vez de você dar glória a Deus, você reconhecer o feiticeiro, a feiticeira, o ídolo ou qualquer outra coisa. Então, se você quer ser abençoado, busque a presença do Deus verdadeiro. E se você já é um crente, se você já tem aliança com Deus, nessa noite a palavra de Deus para você é essa: busque a Deus e faça orações do tamanho de Deus. Tenha expectativas grandes no Senhor, porque Ele é grande, Ele nos ama, o amor dEle é grande, o cuidado dEle é grande. Meu irmão, se Deus não cuidasse de nós, enquanto a gente estava cantando aqui, Deus me ama, eu estava pensando na minha vida, se Deus não cuidasse de nós, nós nem aqui estaríamos agora. Onde estaríamos nós? Se Deus não nos amasse, talvez a gente estivesse na porta de um boteco bêbado, talvez num lugar de prostituição, talvez estivéssemos em casa lá, amarrados, presos, oprimidos, deprimidos, com tantas coisas ruins. Mas Deus nos ama, Deus tem cuidado de nós. Quando a gente vive essa perspectiva, mesmo quando a gente está passando por dificuldades, como a irmã do Carmo está lá agora internada, mas ela está lá sentindo a presença de Deus, louvando o Senhor, porque ela está ali abraçada no amor de Deus, sabendo que Deus vai fazer grandes coisas na vida dela novamente. Irmãos, Deus te ama, Deus nos ama. Tome posse dessa verdade. Faça orações do tamanho de Deus. Se você não entregou sua vida a Cristo ainda, entregue sua vida a Cristo. Deixe o Senhor reinar na sua vida. Faça uma aliança com Deus. Arrependa-se dos seus pecados. Confie em Jesus para a tua salvação. E comece também a fazer orações do tamanho de Deus, a viver com Deus de verdade.